Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. O nosso trabalho de hoje é um estudo, a continuação do estudo da introdução do Livro dos Espíritos. Nós vamos hoje falar sobre o item 13. Já tivemos os outros estudos, onde Kardec, de uma forma maravilhosa, trouxe para nós tudo o que nós precisávamos saber para que pudéssemos nos transformar em médiuns conscientes e responsáveis, assegurando a existência da vida além da morte e da vinda desses espíritos até nós para trazer os ensinamentos de que tanto necessitamos. No item de hoje, nós vamos falar sobre divergências que existem na linguagem dos espíritos. Não importa a origem dos espíritos, o ponto essencial é saber a quem nos dirigimos. O estudo requer atenção demorada, observação profunda. São precisos alguns anos de estudo profundo. O estudo do Espiritismo é imenso, é todo um mundo que se abre diante de nós. Assim disse Kardec. Não importa a linguagem, contanto que tenha o mesmo conteúdo. Então, nós por aí podemos ver que os espíritos dependem da sua origem para que eles possam ser considerados, possam ser acreditados. Os conceitos que são dados nos levam sempre a uma afirmação dos caminhos percorridos por Jesus através do amor. Não importa a linguagem, contanto que tenha o mesmo conteúdo. É um espírito, um caboclo, um orixá, espíritos de outros países que nos visitam, pode estar falando de forma diferente da nossa, mas contanto que passem as mesmas informações que são trazidas também pelos outros espíritos e que nos levam ao mesmo fim. E por isso é que Kardec deve, de uma forma muito boa, eu diria assim, muito clara, a definição de alma. Vamos ver aqui como é que ele define a alma, falando que são as definições que ele recebeu através do trabalho que ele realizou. Definições da alma. Poderia dizer que é a própria vida. A alma é a própria vida. Outro chamava de centelha anêmica. Uns dizem que é interna, que a alma é interna. Outros que é externa. Todos terão razão. Cada um, do seu ponto de vista, está com razão. Para fazer um paralelo de conceitos dados de forma diferente, de linguagem diferente, pelos espíritos, ele traz também o conceito de Deus. E aí eu acrescento assim, ninguém conseguiu ainda no nosso planeta explicar Deus. Já vimos em várias leituras que fizemos em livros escritos
pelo processo mediúnico, através de médiuns, que definem a alma de forma diferente. Nós temos na nossa definir Deus, desculpem, de forma diferente. Nós temos na nossa casa um projeto Renascer que define Deus exatamente como está no Livro dos Espíritos. Mas vamos ver aqui. Princípio de todas as coisas é um dos conceitos. O Criador do Universo. Inteligência Suprema. O Infinito. O Grande Espírito. Será sempre, qualquer um conceito desse, será sempre Deus. Nós dizemos assim, Deus é uma energia. E dentro do Espiritismo nós nos conformamos com esse conceito desde que nós temos a consciência de que ainda não temos maturidade suficiente para darmos um conceito totalmente preciso de Deus. Então, a gente encontra nas várias leituras conceitos diferentes, contanto que a gente abrace aquele conceito que mais nos convenceu de que a essa altura nós chegamos o mais próximo possível da definição de Deus. E como ele disse antes, não importa a forma, o que importa é a natureza, é se chegar a um consenso. Ele vai falar agora da classificação dos espíritos. Na classificação dos espíritos, ele diz aqui, eles formam uma série ininterrupta desde o grau inferior até o grau superior. E todos estão certos. É outra coisa que a gente encontra, outro conceito que a gente encontra das mais diferentes formas nas leituras que fazemos. Porque existem autores que dizem que os espíritos estão classificados em várias séries, 2 séries, 3 séries, várias séries. Cada sábio, diz Kardec, no seu sistema. Os sistemas mudam, mas a ciência não. Então, aqui ele nos chama a atenção para que nós possamos entender e não fechar o nosso conceito numa forma de classificação só. Vamos ver qual o assunto que está sendo abordado por aquele sábio para que ele chegue a esse conceito. Né? Bem, no capítulo 13, ele deu essas explicações que com certeza vai dar uma sequência ao trabalho dele. Nós vamos encontrar aqui o capítulo 14, o item 14. A diferença de falar ou pensar as informações, ou passar as informações. Não importa, o que importa é a ideia. Isso aqui a gente, quando está começando, desabrochando o processo mediúnico, ou ouvindo alguém que está começando o trabalho mediúnico, a gente escuta as pessoas dizerem assim, mas o espírito tal falou isso dessa forma. E às vezes até por não termos muito conhecimento, até achamos que aquela é uma forma errada, é uma informação dada de forma errada. Mas irmã Bárbara me disse assim, e Sete Flechas me disse de outra forma. Quando a gente não analisou a ideia da informação. Ele diz aqui, o principal é a ideia, a forma não tem importância.
Sua linguagem é rápida como o pensamento. Achei isso bem interessante. É assim mesmo. Quando os nossos mentores chegam, eles não têm muita calma ainda para falar devagarzinho, para ficar por muito tempo. Não, eles fecham o conceito de forma rápida para que nós possamos refletir a respeito daquele conceito e chegarmos a um consenso. Né? Não gostam de se comunicar conosco de forma lenta e longa. A gente vê assim, eu estou dando alguns exemplos baseados em Kardec, da espiritualidade da nossa casa, porque é através deles que a gente está aprendendo tudo isso. Eu não sei se vocês já notaram que o Bárbara chega aqui e fala assim, isso é assim, 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 precisa ser assim, 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 não pode ser de outra forma, porque pronto, e acabou, parou, acabou, encerrou. Então, é uma forma sequencial e rápida, porque segundo Kardec aqui, é na mesma rapidez do pensamento deles. As informações vão chegando e eles vão passando naquela rapidez. Achei isso bem interessante e bem na nossa vivência hoje, quando nós já temos um pouquinho só de conhecimento, porque como ele disse no início, o estudo do Espiritismo é imenso. Depende, é como se uma nova vida descortinasse para nós. É preciso muito tempo para, quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que nada sabemos e precisamos nos alongar muito mais, dispor de muito mais tempo para o estudo. No capítulo 14, ele só falou a respeito disso. Mas vem aí o 15. No 15, ele fala, todo estudo prolongado traz sensações. Meus irmãos, nesse capítulo eu fiz questão de trazer exatamente como ele falou. Eu vou ler agora, como ele diz, sempre, como sou eu encarnado, eu vou ler devagarzinho para que a gente possa entender como ele está colocando as situações. Ele diz assim, no 15, todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. A loucura tem como causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tornará o caráter de preocupação principal, transformando-se então em ideia fixa. Essa ideia fixa tanto poderá ser a dos espíritos, naqueles que com eles se ocuparem, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se tornasse um louco espírita,
Se o Espiritismo tivesse sido a sua preocupação dominante, como é provável que o louco espírita se tornasse um louco religioso? Sob outra forma, conforme as circunstâncias. Se nós formos ler só esse parágrafozinho, vai dar um nó na cabeça. Porque antes eu disse que é um estudo prolongado. É um estudo que nós precisamos levar anos estudando, porque quanto mais estudamos, mais descobrimos que precisamos estudar. E aqui ele vem com essa colocação, que todo estudo muito prolongado, muito profundo, em determinadas pessoas, não são todas, podem levá-lo à loucura. Acredito eu que nessa colocação dele, ele está querendo dizer para a gente que não tornemos esse estudo uma coisa maníaca, né? Uma coisa que a gente não consiga fazer nada só lendo, só pensando, só buscando para tudo, para a vida, e acaba prejudicando a mente. Eu entendi assim. Se alguém entendeu diferente, vamos adiante. Digo, pois, que o Espiritismo não tem nenhum privilégio a esse respeito. Vou, porém, mais longe. Digo que é bom, que é bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura. Mas vamos imaginar o seguinte: se ele é um preservativo contra a loucura, nós vamos encontrar no Espiritismo conceitos e definições que vão nos levar a uma reflexão, para que nós não passemos a nos tornar dependentes totalmente desse estudo. Eu acredito que, como também ele disse antes, que o Espiritismo abre uma cortina imensa na nossa vida, e isso a gente sabe que é real. Derruba muitos conceitos que nós já tínhamos formado pela família, pela convivência, pela escola, por tudo. De repente, a gente amplia esse conhecimento de tal forma que traz novos conhecimentos, e esses conhecimentos a gente nunca consegue chegar ao máximo, sempre tem que buscar. E essa busca é onde eu quero crer, que ele quer dizer que está o perigo. Não fazer disso uma coisa que vai permanecer fazendo parte da nossa vida de uma forma intensiva. Entre as causas mais comuns de superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, os infortúnios, as afeições contraditórias, que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes do suicídio. Se uma pessoa se depara com o conceito do Espiritismo e ele não tem ainda uma maturidade e nem frequenta lugar nenhum que estude, e que aquele conceito lhe traga uma reação forte, ele acaba sofrendo, acredito eu, esses impactos que poderão levar ao suicídio, como ele diz aqui. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, elas lhe parecem
tão pequeninas, tão mesquinhas, diante do futuro que eu aguardo. Para ele, a vida é tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que em outra pessoa poderia violentar emoção, pouco o afeta. Ele sabe, aliás, que os desgostos da vida são provas que servem ao seu adiantamento. Se ao sofrer, sem murmurar, porque será recompensado conforme a coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão, pois, uma resignação que o preserva do desespero e por conseguinte, de uma causa incessante de loucura e suicídio. Aqui eu achei que a coisa já ficou mais clara, né? Então, porque quando nós adquirimos um novo conhecimento espírita, a essa altura nós já temos um discernimento, nós já temos uma forma de refletir sobre aquilo. E quando nós estamos passando, já temos também o conhecimento de que quando estamos passando por qualquer tribulação, por qualquer problema de saúde, é porque precisamos passar para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E não vamos tornar isso algo que venha a nos prejudicar e a prejudicar, consequentemente, a nossa mente. Ele sabe, além disso, pelos espetáculos que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias, e esse quadro é suficiente para fazê-lo refletir. Sabe também que o número dos que têm sido detidos à beira desse funesto despenhadeiro é considerável. A gente vê assim, olha, meus irmãos, a gente vê assim, pessoas que chegam aqui em pleno desespero por conta de estar começando a receber, fazer contato com a mediunidade. Pessoas que ficam confusos, não sabem o porquê daquelas coisas. E até chegam querendo assim, eu não quero isso, me deixe em paz, porque ainda não tem a maturidade suficiente para saber que tudo aquilo é um processo em desenvolvimento. Aqui. Seguindo, tem assim, espíritos lhe proporcionam qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias, e esse quadro é suficiente para fazê-lo refletir. Sabe também que o número dos que têm sido decididos à beira desse funesto despenhadeiro é considerável. Esse é um dos resultados do Espiritismo, que os incrédulos riam quando queriam. Eu lhes desejo as consolações que lhe proporcionam a todos os que se dão ao trabalho de lhe solidar as misteriosas profundezas. Ele, aqui eu acho que ele nos convida a uma reflexão e estudo. Se eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, se as informações que chegam até a mim eu não aceito, então eu vou procurar alguém que me oriente, uma leitura, uma informação através de um outro irmão, que não seja aquele que está no seu campo. Eu acho que isso aí se refere muito àqueles irmãos que ainda não sabem o que fazem
e que levam as pessoas a uma situação de loucura mesmo, de suicídio, de desespero, de aflição. Então, é preciso termos muito cuidado com isso. Entre as causas de loucura, devemos ainda incluir o pavor, sendo que o medo do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Sabe-se lá o número de vítimas que ele não tem feito ao abalar imaginações fracas com esse quadro, que cada vez se esforçam por tornar mais assustador com terríveis detalhes. O diabo, dizem, só amedronta criancinhas em freio para torná-las ajuizadas, sim, como o bicho-papão e o lobisomem. Eu entendi que ele está se referindo mesmo aos irmãos que ainda não têm um desenvolvimento suficiente e que vem assustar o médico por qualquer sentimento negativo que ele tenha com relação àquela pessoa. Aqueles zombeteiros, aqueles espíritos vingativos, esses espíritos vêm tentando levar a pessoa ao desespero mesmo. Contudo, quando não tem mais medo dele, tornam-se piores do que antes. E para chegar a tão belo resultado, não se leva em conta o número de epilépticos causados pelo abalo de cérebros delicados. Bem frágil será a religião se, por falta de temor, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente, não é assim. Ela dispõe de outros meios para agir sobre as almas. O Espiritismo lhe fornece os mais eficazes e os mais sérios, desde que ela os saiba aproveitar. Ele mostra a realidade das coisas e, com isso, neutraliza os efeitos funestos de um temor exagerado. Gente, esta é uma frase que Kardec sabiamente traz para nós. Porque quantas e quantas pessoas começam, na maioria, começam um desenvolvimento mediúnico, principalmente de psicografia, de psicofonia, pela presença de um irmão que esteja no seu campo com sentimentos negativos. Estes irmãos podem levar realmente as pessoas, acredito eu, à loucura. Quantas pessoas são dadas como loucas? Os hospícios, as casas de repouso estão aí cheias de pessoas que são dadas como loucas. E quando a família resolve verificar se é algum problema espiritual, lá está o problema. Lá se encontra com um espírito que necessita de esclarecimento para que ele possa passar para uma classificação melhor e receber as informações suficientes para prosseguir na sua caminhada. Eu acho que nesse capítulo 15, Kardec, de uma forma brilhante, nos mostra quanto é real a existência dos espíritos. Porque se eu tenho um comportamento e de repente eu apareço com outro totalmente diferente daquele que eu tinha até aquela época, com efeitos agressivos, com efeitos de desespero, lógico que vai se deixar esse conceito com
ainda não tiveram, não adquiriram a orientação suficiente para se encaminhar para uma leitura, para um estudo, para ter consciência de que aquela situação é uma situação provisória, enquanto ele, o próprio médium, não passar a ter conhecimento daquilo que precisa saber para exercer fazer o exercício da mediunidade. Bem, gente, depois de nós termos ouvido toda essa explicação profunda que Kardec nos deu a respeito de tantos mal-estares, aflições, dores, agonias que levam à loucura, nós precisamos amenizar as nossas mentes também com as nossas reflexões. E eu trago para vocês nesse momento, um momento muito especial da casa, que hoje é o aniversário da nossa presidente. E com muito amor e carinho, vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que ela feche esse ciclo e que a partir de hoje um novo ciclo se abra, trazendo muita paz, saúde, felicidade, e que ela seja sempre essa pessoa maravilhosa que ela é. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos proteja e que estamos sempre, possamos estar sempre estudando para crescermos mais e mais.